Abra sua Bíblia, queridos. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Vamos conversar só um pouquinho. Pretendo não passar no meu horário. Vou me esforçar ao máximo. Até porque temos ensaio depois do culto, não é isso? Ensaio do coral, né? Não, tem não. Então posso ir até as 9. Estou brincando, queridos. Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1. Você achou? Isso, obrigado, Guilherme. Podemos ler? Diz assim a palavra do nosso papai. Se você não tiver uma Bíblia aí, você pode acompanhar. Eu acho que a gente está até usando a mesma tradução. Diz assim, Gênesis 22, a partir do verso 1. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: pegue seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, oferece-o em holocausto sobre um dos montes, que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai? Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém, queridos? Você pode fechar seus olhos só por alguns segundos? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a simples leitura, Senhor Deus, da tua palavra, a simples leitura dessa passagem, já nos enche o coração, Senhor. Mas nós te pedimos que o Senhor fale mais um pouquinho conosco ainda nessa noite. Acrescenta, Senhor Deus, algo aos nossos corações. Em nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho querido, e que enquanto a tua palavra é ministrada nesse lugar, que seja repreendido todo e qualquer espírito contrário ao teu, Senhor Deus. E que em contrapartida o teu espírito tenha nesse lugar total liberdade, Senhor, para atuar, para agir, para falar, para fazer como o Senhor quiser. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. E todo o povo de Deus receba e diga: louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meu querido. Queridos, gosto demais dessa passagem. E, aliás, diga-se de passagem, eu gosto demais da história desse camarada chamado Abraão, conhecido por muitos como pai da fé, né? E aqui o interessante é que no verso 1, pode botar o verso 1, por favor, Guilherme? Logo no verso 1 ele inicia dizendo assim: depois dessas coisas. E aí, geralmente, eu pelo menos quando eu leio isso, eu fico pensando assim: depois de que coisas, né?
Então é sinal que antes disso aqui aconteceram algumas coisas. Não aconteceram algumas, aconteceram muitas coisas, né? Porque Abraão, queridos, ele era um homem sensacional. E a Bíblia nos diz que Abraão era um homem de Deus, pai da fé, como eu acabei de dizer, que agora um homem cheio do Espírito Santo, um homem que Deus falava com ele face a face, tinha uma comunhão tremenda com Deus, mas a Bíblia nos diz que ao mesmo tempo havia algo no coração daquele homem que o entristecia. E o que era, pastor, que entristecia o coração de Abraão, como a maioria dos irmãos sabem? Ele não tinha filhos. E o interessante, queridos, é que você pode ver isso nos capítulos anteriores. Você vê que Abraão, ele chega diante de Deus e ele é bem sincero com relação a isso, né? Deus faz promessas para ele e tal: Abraão, eu vou te abençoar, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E Deus faz uma série de promessas, e aí no meio depois que Deus fala aquela série de coisas, ele vira para Deus e fala assim: mas Senhor, era como se ele dissesse assim: eu sei, Senhor, que o Senhor tem muitas bênçãos para mim, o Senhor tem promessas para a minha vida, mas era como se ele falasse assim para Deus: mas na verdade, Senhor, eu trocaria todas essas promessas por uma coisa. Eu queria ter um filho. Porque até o momento, parafraseando para você entender, né, Abraão falando com Deus, porque até o momento, Senhor, o herdeiro da minha casa é o meu empregado, que era um homem chamado Eliezer, e era a cultura da época, né, o empregado. Se o chefe, o patrão tivesse filhos e tal, alguns empregados eram meio que adotados como filhos e teriam até direito à herança, enfim. Então ele fala isso para Deus: Senhor, quem vai ser o meu herdeiro vai ser um empregado. Ele não tinha nada contra o Eliezer, ele até o gostava demais, o amava, só que o desejo dele era ter um filho. E ele fala isso para Deus, ele abre o coração para Deus, e eu particularmente, eu acho isso aqui sensacional, queridos. Eu acho que é assim que nós devemos ser com Deus. Devemos ser com Deus o mais sinceros possíveis. Devemos rasgar o nosso coração para Ele e expor para Ele, de repente, alguma coisa que está nos entristecendo, está nos angustiando. De repente alguém te fez alguma coisa, você ficou magoado. Exponha isso para Deus, rasgue o coração diante de Deus. Diante de Deus a gente não precisa ficar cheio de cuidados. Diante de Deus a gente pode tirar as nossas máscaras, a gente pode abrir o nosso coração e falar para Ele exatamente o que está aqui dentro, embora Ele já saiba. Mas a gente pode fazer isso, e foi o que Abraão fez. Falou: Senhor, legal, amém pelas promessas e tal, mas Senhor, eu queria ter um filho. Era aquilo que entristecia o coração daquele homem. E aí eu começo logo no início dessa mensagem trazendo uma pergunta para o teu coração nessa noite. E o teu coração, como é que está? O que é que nessa noite está te angustiando? O que é que nessa noite de repente traz um pouquinho de tristeza ao teu coração? O que é que nessa noite de repente está te preocupando? Sabe aquele problema que você fecha o olho e o bichinho está lá, toim, toim, toim. Você vai dormir, antes de dormir ele está ali. Quando você acorda, os primeiros segundos, está ele ali na sua cabeça. Fala hoje para Deus sobre isso. Fala: Senhor, é esse problema, é essa situação que eu não sei como fazer, que eu não sei como resolver. Fala para Ele. Eu vejo que foi isso que Abraão falou: Senhor, é isso que eu quero. E aí a Bíblia nos diz, queridos, que o nosso Deus, como é um Deus maravilhoso, ouviu o pedido de Abraão. Atendeu o anseio do coração daquele homem. Só que a Bíblia nos diz também, amados, que antes de Deus atender a esse pedido de Abraão, de lhe dar um filho, porque a promessa de Deus para Abraão era dar a ele um filho com a esposa dele, que era Sara. Só que o que acontece, amados? Os irmãos também conhecem a história, o tempo foi passando. Abraão já não era mais nenhum menino, Sara também já não era mais nenhuma garotinha. E aí eles perceberam que o tempo ia passando e a promessa não se cumpria. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, querida. Se Deus tem uma promessa para a tua vida, pode ficar tranquilo, porque ainda que nós pensemos que o tempo está passando, no tempo certo a promessa vai se cumprir. E na vida de Abraão não foi diferente. Só que o que acontece, queridos? Abraão e Sara foram tomados por uma coisa que é muito comum hoje em dia, né? Muito falada, a chamada ansiedade, né? De repente eles viram o tempo passando. Abraão já velho, Sara já velho, a criança não vinha. E aí a Bíblia diz que Sara pega a empregada dela, né, chamada Agar, e fala para Abraão: meu filho, meu marido, olha só, você pode se deitar com essa mulher e aí através dela a gente vai suscitar descendência. Era algo que na época, para a cultura da época, era algo permitido, digamos assim. E assim Abraão fez, se deitou com aquela mulher engravidou, e aí logo vieram os problemas, queridos. A Bíblia nos diz que assim que aquela mulher percebeu que tinha concebido um filho de Abraão, já começou a dar problema entre ela e a patroa. Porque querendo ou não, ainda que ela fosse a empregada, ela podia até ser a empregada. Mas só que agora, ela subiu um nível. Ela já não era mais apenas a empregada. Agora ela era a empregada que estava grávida do patrão.
Estava fazendo pelo patrão o que até o momento a esposa não tinha conseguido fazer. Ia dar a ele um filho. E aí, obviamente, queridos, começou a gerar problemas. Aquela mulher começou, a Bíblia diz que ela começou a desmerecer a própria patroa. E aí Sara foi falar com Abraão, olha só, não está legal esse negócio não. Porque é assim que acontece, queridos. Quando tomamos a frente de Deus, quando não aguardamos o cumprimento das promessas, quando tentamos resolver os problemas do nosso jeito, a nossa maneira, na grande maioria das vezes, dá ruim. Na grande maioria das vezes dá problema. E foi o que aconteceu aqui com Abraão e Sara. Mas aí, queridos, o tempo se passou. E aí Deus cumpriu a promessa. E aí nasce Isaac. Aleluia. E aí é uma alegria, né, queridos? Até porque a Bíblia diz que Sara já tinha uma certa idade, Abraão também. Só que aí, mesmo assim, aquela criança veio, Deus cumpriu a promessa que tinha feito, então foi uma alegria tremenda. E Abraão se realizou no nascimento daquela criança. E acredito eu que estava ali Sara, Abraão, todos muito felizes, tudo era para Isaac, tudo em volta de Isaac, tudo ao redor de Isaac. Isaac agora era o príncipe da casa, porque é assim que acontece quando chega uma criança, né? Passa a ser o príncipe da casa. Até que chega um determinado dia e acontece exatamente isso que eu comecei a relatar aqui para os irmãos. Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1. Depois dessas coisas que eu acabei de relatar para os irmãos, Deus chama Abraão. E aí, queridos, aqui logo no começo do verso 1, ele diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Queridos, nós não gostamos desse negócio. Prova. Quem é que gosta? Até academicamente falando, né? Qual é o aluno que gosta de fazer prova? Eu não conheço nenhum. Ainda mais quando tem a famosa prova surpresa. Aí é que dá um desespero, né? A gente não gosta de prova. Mas, queridos, eu vejo aqui em Abraão. Se eu fosse até botar um tema nessa mensagem, o tema seria o seguinte: provado e aprovado. Porque eu vejo aqui Abraão sendo provado, mas também sendo aprovado. E eu tenho certeza absoluta que nessa noite eu falo para um auditório que está me assistindo, que quer ser aprovado por Deus, sim ou não? Então vamos aprender algumas coisas com Abraão. E a primeira coisa que eu aprendo aqui: você quer ser aprovado? Então, meu amado, não tem atalho. Para ser aprovado, tem que passar pela prova. Você consegue entender? Não tem como. Nós não gostamos porque prova não é uma coisa legal, prova não é uma coisa muito agradável, prova não é uma coisa muito confortável. Mas se você quer ser aprovado, se eu quero ser aprovado, nós temos que estar dispostos, preparados, para de vez em quando, muito mais frequentemente do que nós gostaríamos, passar pelas provas, enfrentarmos as provas. Porque deixa eu dizer uma coisa para os amados: queira você ou não, goste você ou não, elas vêm. Para todos nós. Você pode ver na Bíblia, todos os homens da Bíblia passaram prova. Até o nosso Senhor Jesus passou prova. Você consegue entender? Então, querido, a primeira palavra para o teu coração nessa noite: prepare-se, porque as provas vêm. Agora, uma coisa você precisa entender: muitas vezes as provas, secularmente falando, principalmente alguns concursos que a gente de vez em quando vê por aí, né? Porque você percebe de maneira clara que tem alguns concursos que a prova que os camaradas aplicam não é para aprovar. Na verdade, a prova é para reprovar o camarada mesmo. Umas perguntas, né, capciosas, umas pegadinhas que você vê que é para te derrubar mesmo. Agora, com Deus é diferente. Deus não nos prova para nos reprovar. Ele nos prova para nos aprovar. Porque além de ser Deus, Ele é Pai. E o pai não quer ver o filho reprovado. Um dia desse eu estava conversando com um amigo meu, que ele é professor, e por ser professor, os filhos têm direito de estudar na escola onde ele dá aula. E aí ele fala, no outro dia ele estava falando comigo, ele falou: Jorginho, estava lá um dia de prova e tal, não sei o que, deu um probleminha lá, a turma teve uma dificuldade, no meio da turma estava quem? O filho. Aí o filho veio como quem não quer nada, né? Tentando tirar do pai alguma coisa. O pai percebeu, o pai virou para ele e falou assim: filho, deixa eu falar uma coisa para você. Não, aí eu sei que teve uma hora que ele falou assim: ô pai, o senhor está falando comigo, como quem disse, o senhor está falando com o seu filho. Aí ele virou para o filho e falou assim: olha só, aqui
eu não sou seu pai. Aqui eu sou seu professor. Você consegue entender? Aí disse que teve um dia, eles estavam sentados lá, ele estava na turma, daqui a pouco chegou o filho, falou assim para ele: pai, já no final da aula, uma sexta-feira: pai, olha só, a galera está se reunindo aí depois da aula, nós vamos sair para tomar um sorvete, tomar um refrigerante e tal. Aí ele falou assim para o filho: peraí um momentinho, tirou o jaleco, botou na cadeira, falou: pode falar que agora não é o professor, agora é o pai. Vão para onde? Vai chegar que hora? Quem é que vai com vocês? Você está conseguindo entender? Meu amado, com Deus é assim que funciona. Às vezes passamos por provas e queremos que Deus nos alivie porque Ele é o nosso Pai. Mas muitas vezes, amado, Ele não pode aliviar. Muitas vezes Ele tem que permitir que passemos pela prova para sermos aprovados como qualquer outro. Porque ali Ele não é o Pai. Ali Ele é aquele que está aplicando a prova. Você consegue entender? Então, queridos, queridas, você quer ser aprovado? Primeira coisa, precisa passar pela prova. E aí, queridos, ainda no verso 1 diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse. Agora olha para mim, quem foi que falou com Abraão? Quem foi que falou com Abraão? Deus. Segunda lição para a minha vida e para a tua vida: quer ser aprovado? Então precisa ouvir a voz de Deus. Se eu te fizesse uma pergunta aqui agora, perguntasse assim para você: quando foi a última vez que você ouviu de maneira nítida, clara, inconfundível, a voz de Deus falando com você? Não precisa me responder, é para você responder para você mesmo, para você pensar: caraca, tem um tempinho. Sabe aquele momento que você ouve Deus falando claramente com você, sem intermediários? Você pode falar: pastor, eu estou ouvindo Deus falar agora, o senhor está pregando, eu estou ouvindo Deus falar. Glória a Deus por isso, eu espero que seja assim mesmo. Mas sem intermediários, Deus falando diretamente com você. Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você, lendo a Bíblia, Deus falou com você tão forte que você não teve como conter as lágrimas? Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus falando diretamente ao seu ouvido? Eu já passei por algumas experiências como essa, querido. Eu tenho falado para você: Senhor, eu quero voltar a ter isso. Eu quero voltar a viver isso. Queridos, não tem coisa mais maravilhosa. Há algum tempo atrás, a gente estava até conversando sobre isso ontem, nós vivemos uma experiência, eu e minha esposa. Eu estava dirigindo há pouquíssimo tempo. E nós fomos no Norte Shopping. Foi Norte Shopping, não foi, filha? Norte Shopping. E nós, na volta, estávamos voltando pela suburbana, e aí tem um viaduto, né? Aí subimos o viaduto, aí um ônibus entrou na nossa frente, a gente veio. Queridos, sem explicação, porque depois a gente ficou procurando para ver o que tinha acontecido, não encontramos. Queridos, do nada, numa descida, eu, motorista, há pouquinho tempo, o ônibus freou. Queridos, na velocidade que eu vinha, não tinha como parar o carro. Ali a minha esposa, estava minha esposa e meu filho Daniel, não tínhamos nem o Vitor ainda. Daniel era menorzinho, né, filha? Queridos, na velocidade que eu vinha, não tinha como parar o carro. Queridos, eu pisei no freio com todas as minhas forças. Amados, creia você se você quiser. Eu segurei, eu falei: Senhor, vai bater. Queridos, eu estou falando diante de Deus. Em questão de segundos, eu ouvi uma voz dizer assim para mim: tira o pé do freio e quando chegar perto você tira do ônibus. Eu estou falando isso diante de Deus, querido. Eu nunca mais esqueci essa experiência. Eu era motorista pouquinho, novinho, eu não tinha essa experiência para imaginar isso. Porque depois que eu entendi, porque se eu tentasse tirar com o pé no freio, o carro ia rodar, eu ia bater do mesmo jeito. Queridos, eu freiei, quando eu ouvi essa voz, eu tirei o pé do freio, foi só o tempo de tirar do ônibus, eu freiei do lado do ônibus, para você ver que não ia dar para parar. Estou mentindo, filha? Tinha um guarda de trânsito, era guarda, não sei se era guarda municipal, nem sei o que era. Queridos, o camarada simplesmente não viu absolutamente nada. E aí quando o carro parou, queridos, eu fiquei assim parado, segurando o volante, ainda meio estático, sem saber exatamente o que tinha acontecido, sabe? Mas na hora exata eu entendi. Deus falou naquela hora no meu ouvido, em questão de segundos. Foi Deus. Se Ele não fala comigo ali naquela hora, eu tinha entrado embaixo daquele ônibus com a minha esposa e com o meu filho mais velho. Você está conseguindo entender? E eu posso contar aqui para você outras e outras experiências de Deus falar direto comigo. Direto.
Eu estou caminhando em determinada rua, Deus fala comigo, vai por ali. Mandar eu mudar de caminho, depois eu entendo, várias vezes, algumas vezes, teve uma vez que eu estava indo, e Deus falou assim, vai por aqui, eu estava vindo do trabalho. Deus falou, entra aqui à direita. Eu falei com Deus, eu falei, Senhor, aqui eu vou dar a maior volta para chegar em casa. Deus falou, vai por ali. Queridos, eu fui pela rua que Deus falou. Quando eu dobrei assim à esquerda, eu entendi porque Deus tinha me mandado por ali. Tinha um mendigo sentado num bueiro. E Deus falou comigo, senta do lado dele e fala do meu amor para ele. O camarada estava com eu já contei isso aqui para alguns irmãos, ele estava com uma garrafa de cachaça e um cigarro na mão, sentado num bueiro. Eu só cheguei perto dele quando eu olhei para ele, queridos, ele olhou para mim, ele pegou a garrafa de cachaça, jogou dentro do bueiro, e pegou o cigarro e jogou dentro do bueiro. Eu não falei nada para aquele homem. Sentei perto dele e comecei a falar do amor de Deus para ele. E ele virou para mim, falamos bastante coisa, aí ele disse para mim, você pensa que eu sempre andei assim? Eu andava de terno e de gravata, quando eu ia para a igreja com a minha família. Roberto, nunca mais esqueci o nome daquele homem. E ele falou uma coisa que acredito que ainda não se cumpriu, mas quem sabe vai se cumprir um dia. Uma das últimas coisas que ele me disse, um dia nós ainda vamos nos encontrar numa igreja. Porque eu vou voltar para minha casa. Eu nunca mais vi aquele homem naquele lugar. Mas eu ouvi Deus falando, vai por ali. E eu tenho pedido a Deus, eu falo, Senhor, volta a falar comigo como o Senhor falava antes. Volta a andar do meu lado, sabe? Eu quero voltar, eu preciso voltar a ter essa comunhão. E eu espero, queridos, queridas, que esse desejo não seja só meu, que seja o seu também. Porque não tem coisa mais gostosa, não tem coisa mais maravilhosa do que você andar com Deus. É você ouvir Deus falar assim para você, não pega esse ônibus não, entra não. Entra não, deixa passar. Você consegue entender? É isso que eu aprendo aqui, Abraão ouvia a voz de Deus. Querido, quando foi a última vez? Quando foi a última vez que Deus falou com você tão forte que o coração disparou? Quando foi a última vez? Como aqueles discípulos a caminho de Emaús, depois que eles reconheceram a Jesus, queridos, um virou para o outro e falou assim, acaso não nos ardia o coração quando ele falava, quando ele pelo caminho explicava as escrituras para a gente? Nós não ouvimos mais a voz de Deus, queridos. Nosso coração não arde mais. E aí a gente tenta até arrumar desculpas, né? Ah, pastor, porque o culto não é mais o mesmo. Ah, pastor, os louvores não são mais os mesmos. Pastor, a palavra não é mais a mesma, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. O louvor continua o mesmo, a igreja continua a mesma, a palavra continua a mesma. Deus continua o mesmo. Você, eu, nós é que mudamos. Nós é que mudamos. Você consegue entender? Abraão ouvia Deus falar com ele. Aleluia. Vamos seguir, queridos, que tem um montão de coisa aqui. Eu vou falar só um pouquinho. Não vou falar nem tudo que está aqui, não. Depois dessas coisas, pôs Abraão à prova. E lhe disse, Deus falou com ele. Qual foi a resposta de Abraão? Está ali no verso 1, finalzinho. Deus falou com ele. O que ele respondeu? Eis-me aqui. Em outras palavras, pode falar, Senhor. Fala que eu estou aqui. Sabe o que eu aprendo? Você quer ouvir Deus falar com você? Se coloque disponível para ouvi-lo. Foi o que Abraão fez, Senhor, estou aqui. Pode falar. Em outras palavras, Senhor, pode falar que eu estou prestando atenção no que o Senhor vai falar. Pode falar, Senhor, que eu vou parar tudo que eu estou fazendo para ouvir o que o Senhor tem para me falar. Sabe por que muitas vezes não ouvimos Deus falar com a gente? Porque estamos sempre muito ocupados. Estamos sempre na correria. E aliás, é cada vez mais, não sei se você já percebeu isso, né? Cada vez mais na correria. Parece que sempre correndo atrás do tempo, né? E aí não paramos para ouvir Deus falar com a gente. Você gosta de falar com alguém sem que essa pessoa esteja prestando atenção em você? Quem é que gosta? Você está falando com a pessoa, pode falar, fulano. Vamos falar que estou ouvindo. Pô, calma, olha para mim.
Mulher, principalmente, rapaz, dá ruim fazer isso, hein? Aos homens, quando a mulher ficar, eu quero falar contigo, olha no olho dela. Não dá ruim. Meu filho Daniel, quando era pequenininho, cadê ele? Tá ali. Não sei se ele lembra disso, ele ia falar comigo, aí eu não estava olhando para ele, às vezes vendo um negócio na televisão, ele pegava o meu rosto e falava assim, pai, nunca mais esqueço isso, pai, ó para mim, ele falava assim mesmo, pai, ó para mim. Eu tinha que olhar para ele falando. Queridos, nós que somos seres humanos, nós gostamos que as pessoas prestem atenção quando a gente está falando, quanto mais Deus, quanto mais o nosso Pai Celestial. Quando Ele for falar, tira um tempo para estar disponível para ouvir Deus falar com você. Você consegue entender? Todo esforço que nós fazemos, eu sei que esse também é um dos propósitos do pastor Luiz Almeida, não só com o projeto Vida com Deus, como com o projeto de Fé em Fé, como com o projeto do PSM. Qual é uma das intenções? É que você pare um tempinho, ainda que alguns minutos, para ouvir a voz de Deus. Eu não quero ficar famoso por causa das mensagens que eu posto diariamente, não, queridos. Faço tudo aquilo assim como o pastor Luiz Almeida, e deixa eu abrir um parênteses aqui, você não tem noção do trabalho que dá para preparar uma mensagem do PSM. Você não tem noção. Mas eu faço tudo aquilo com a intenção de que você tire um tempinho do seu tempo, para um pouquinho, para ouvir a voz de Deus. Você consegue entender? É isso que eu aprendo aqui com Abraão. Deus falou com ele. Aleluia. Vamos seguir verso 2, por favor, Guilherme. Porque o verso 2 diz assim, olha que coisa legal. Lê para mim o começo do versículo ali, só depois até os 2 pontinhos. O que está dizendo ali? Deus o quê? Olha que coisa legal. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que Deus chamou Abraão. Abraão. Aí Abraão parou tudo que estava fazendo para ouvir Deus falar. Olha para mim. Quando Deus te chama, você para tudo, larga tudo para ouvir Ele falar. Sabe o que ele faz? Ele continua. Mas o contrário também é verdadeiro. Ele te chama. Senhor, espera aí que eu estou ocupado aqui, fazendo não sei o quê. Ele não vai continuar. E eu tenho certeza absoluta que se Deus nos chamar para nos falar alguma coisa, certamente é algo importante. Pode parar para ouvir. Então a Bíblia diz, Deus continuou. Agora olha só, queridos, o que é que Deus fala com Abraão aqui? Abraão, pega seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, e ali o ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Eu entendo que aqui, esse é um dos problemas de nós, muitas vezes, ouvirmos a Deus. Porque na grande maioria das vezes, quando paramos para ouvir o que Deus tem para falar, na grande maioria das vezes, Deus nos fala algumas coisas que nós não queremos ouvir. Deixa eu falar uma coisa para você. Muito provavelmente, a maioria das coisas que Deus vai falar para você, você não vai gostar de ouvir. Era assim com Jesus. Jesus falava bonito, falava gostoso. Eu creio que devia ser uma coisa assim, né? Maravilhoso você ficar sentado ouvindo Jesus falar. Mas tinha determinadas horas que Jesus falava umas coisas que não era muito legal de ouvir, não. Teve uma vez que Jesus pregou uma mensagem tão dura, mas tão dura, que geral foi embora. Aí só ficou os discípulos. Aí, se eu não me engano, Pedro falou assim, ô Senhor, essa palavra é dura, hein? Aí Jesus virou para Pedro e falou assim, é dura mesmo, Pedrão. Geral já foi embora, e vocês? Não querem ir também, não? Estou parafraseando para você entender o que Jesus falou, tá? Mais ou menos assim. Jesus não tinha meio termo. Porque falou coisas que não era muito legal de se ouvir. Uma vez encontrou com uma mulher samaritana, você lembra disso? Lá no poço e tal, conversando com a mulher. Mulher, me dá um pouquinho d'água. Os irmãos sabem da história, né? Mas, pô, que água aqui? Você não sabe que eu sou mulher, eu sou samaritana, você não era nem para estar falando comigo. Mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você quem me pedir água.
E vou dizer uma coisa para você, se você me pedir água, eu vou te dar água. E a água que eu te der, se você beber, nunca mais você vai precisar voltar nesse poço, porque você nunca mais vai ter sede. A mulher aí despertou. Jesus sábio, né? Fez uma coisa que não é muito difícil fazer com as mulheres. Despertou o quê? A curiosidade. Opa, que água é essa? Eu quero dessa água. Não vou voltar mais, não vou ter mais sede. E aí Jesus começou a falar com aquela mulher, começou a conversar, e de repente Jesus fala um assunto que parece que não tem nada a ver com a história. Do nada Jesus vira para a mulher e fala assim: minha filha, cadê teu marido? Aí ela vira para Jesus e fala o quê? Senhor, eu não tenho marido. Aí a gente entende que Jesus devia falar assim: ah, é assim mesmo, minha filha, essas coisas acontecem, problemas no relacionamento, dificuldades no relacionamento, é assim mesmo, né? Geralmente é assim, a gente vai experimentando um, outro e tal, até achar aquele que vai... A gente esperava que Jesus fosse falar isso para ela. Jesus falou assim: minha filha, você está certíssima. Você não tem marido mesmo não. Você teve 5, e que você está agora, também não é teu. Jesus já foi na jugular direto, né? Então, amados, olha para mim. Muitas vezes vamos ouvir de Deus coisas que não vão ser muito agradáveis. Foi assim com Abraão. Abraão parou para ouvir, de repente falou assim: caraca, será que ele vai me dar outro filho? Senhor, outro? Aí Deus fala: nada disso, Abraão. Eu quero que você pegue esse aí e você leve até o lugar que eu vou te mostrar, e chegando lá, que você me ofereça em holocausto. Agora vamos ver como é que Abraão procedeu. Verso 3 diz assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Agora olha para mim. Deus fala com Abraão. Aqui não diz exatamente o horário que Deus falou com ele. Aí a Bíblia diz que no dia seguinte, o que Abraão fez? Logo de manhã. Porque Deus foi bem direto com ele. Você vê que Deus fala assim: Abraão, pega o teu filho, aquele que você ama, Isaque. Por que Deus foi tão preciso assim com ele? Porque os irmãos sabem, Deus foi detalhista. Pega teu filho Isaque e tal e tal. E aí o que acontece? No dia seguinte, de manhã, logo cedo, meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que eu aprendo aqui com Abraão? Abraão não tinha que fazer com relação a Deus. Não ficava protelando as atitudes, principalmente na vida espiritual dele. Olha para mim, há quanto tempo você está protelando essa decisão aí? Não, pastor, ó, eu decidi que eu vou separar mais tempo para orar. Quanto tempo faz isso? Pastor, eu decidi que eu vou tirar um tempo, que todo dia eu vou tirar um período do meu dia para ler a Bíblia. Quanto tempo você tomou essa decisão e está protelando para botar em prática? Pastor, decidi que eu vou ser dizimista. Porque tem um montão de crente que não é dizimista. Eu confesso que eu tenho dificuldade de entender isso. Tenho dificuldade. Mas enfim, isso é mensagem, isso é um tema para uma outra mensagem. Mas há quanto tempo você está protelando isso? A gente sempre fica arrumando desculpas para Deus, né? Abraão podia falar: Senhor, como é que eu vou falar esse negócio para Sara? Como é que eu vou dizer para ela que o filho... Porque, queridos, se para o pai já é difícil, você imagina para uma mãe. Imagina para uma mãe. Se tirar um filho da mãe de um pai já é difícil, tenta tirar da mão de uma mãe. Abraão podia chegar para Deus e falar: Senhor, como é que eu vou falar isso para Sara? Que o Senhor está mandando eu levar o menino para sacrificar. Ela vai dizer que eu estou ficando doido. Porém, a Bíblia diz que de manhã, Abraão não esperou o tempo, querido. É para fazer? Então vamos fazer logo. Você tem certeza que Deus está no negócio? Tem certeza que foi Deus que mandou? Sabe o que é para fazer? Porque Deus não deixou dúvidas. Deus falou para Abraão que exatamente o que ele tinha que fazer. E eu tenho certeza que aqui no nosso meio tem pessoas que Deus já falou o que tem que fazer, já deu todos os detalhes, mas você está esperando, sabe-se lá, o quê? Aí a Bíblia diz que Abraão se levantou de manhã e fez tudo, pegou o menino, preparou tudo e tal, e partiu. O verso diz isso. Foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Olha para mim. Mesmo sem gostar do que tinha ouvido Deus falar,
mesmo sem entender. Porque olha para mim, Abraão pediu tanto aquele filho a Deus. E aí Deus vai e cumpre a promessa, dá o filho a Abraão. E depois que dá, tira. Como é que funciona isso? Como é que Deus faz um negócio desse? Dá o filho e depois pede para o pai sacrificá-lo. Abraão, com certeza absoluta, por mais que tenha intimidade, comunhão com Deus, Abraão não entendeu muito esse negócio não, querido. E deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Às vezes Deus nos fala coisas, ou então faz coisas na nossa vida, que nós não entendemos muito bem não. E eu aprendo aqui com Abraão, que mesmo sem gostar do que ouviu, mesmo sem entender o que estava acontecendo, a Bíblia diz que ele se levantou de manhã e fez o que tinha que fazer, arrumou o menino, pegou a madeira, pegou o cutelo, pegou a pólvora, o fogo, como eles chamam lá, e partiu. Mesmo sem querer, mesmo sem entender, mesmo sem gostar, Abraão obedeceu. Esse é o segredo. Você quer ser aprovado? Seja um crente obediente. Me mostra na Bíblia um. Eu só quero um. Um desobediente e abençoado. Eu quero um desobediente que foi aprovado. Eu só quero um. Você conhece algum? Eu não conheço. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então Abraão, queridos, obedeceu, meu amado, olha para mim. Olha para mim. Aqui está o segredo. Não tem fórmula mágica. O segredo da vitória, da aprovação está na obediência. O problema, querido, sabe qual é? É que muitas vezes a obediência passa por alguns níveis. Você quer obedecer a Deus? Então tem que começar obedecendo seu patrão. Ah, pastor, mas lá onde eu trabalho, meu patrão é macumbeiro. Tenho que obedecer? Sim ou não, igreja? Você tem um patrão que é macumbeiro, você tem que obedecer a ele? Sim ou não? Sim ou não? Sim! Ah, pastor, mas aí eu chego uma sexta-feira no final do expediente, ele me chama na sala dele e fala assim: ô fulana, vem aqui, olha só, sou teu patrão. Toma aqui essa garrafa de cachaça, essa vela e essa galinha. Vai lá na encruzilhada e faz um despacho para mim lá. Tenho que obedecer esse patrão, queridos? Sim ou não? Não. Por quê, pastor? Porque aí vai de encontro à palavra. Convém primeiro obedecer a quem? A Deus. Se ele te der uma ordem que vai de encontro a Deus, aos teus princípios, à tua fé e ao que a palavra diz, pode desobedecer. Mas começa com a obediência ao seu patrão. Começa com a obediência à sua liderança. E aí complica, né, queridos? Não posso nem falar muito sobre isso aqui, senão dá problema. Mas é assim que funciona, a obediência, querido. Obediência à sua liderança. Você consegue entender? É isso que eu aprendo aqui com Abraão. Você quer ser abençoado? Você quer ser vitorioso? Você quer ser aprovado? Obedeça. Obedeça. Foge da rebeldia. Um dia desse eu estava conversando, não sei se foi com meu filho Daniel. Acho que foi com o Daniel, a Beth também estava junto. Você já ouviu falar de 3 camaradas na Bíblia? Se não estou enganado, os nomes eram Datã, acho que é esse mesmo, Datã, Coré e Abirão. Você já ouviu falar desses camaradas? Está lá no livro de Êxodo. Depois você pesquisa lá para você ver. Arrumaram um motim contra Moisés. Os 3 que lideraram. Alguém sabe o que aconteceu com esses meninos? Alguém lembra? Tu lembra, Lucas, o que aconteceu com eles? Morreram, mas alguém lembra como é que eles morreram? Fala, Lucas. A Bíblia diz que abriu um buraco no chão e tragou aqueles homens. Alguns estudiosos afirmam, tá? Que esses 3 foram levados vivos para o inferno. Porque levantaram um motim contra um homem chamado Moisés, que era o líder deles. Pastor, por que o senhor está falando isso? Não está nem aqui para falar para os irmãos, mas
Se eu estou falando é porque era para falar. Meu amado, foge desse negócio em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai disso. Ah, pastor, porque eu não concordo. Querido, você tem todo o direito de discordar. Todo o direito. No encontro de casais, está ali a Rosângela, que ela lembra disso. Na reunião que a gente fez aqui antes de sair, eu reuni todos os casais junto com a Rosângela. Eu falei para eles, queridos, olha só, a gente vai sair para o encontro. Nós não somos perfeitos. A gente procurou fazer o melhor. Os que estavam lá sabem do que eu estou falando aqui. A gente procurou fazer o melhor. Mas a gente não é perfeito, a gente pode cometer falhas. Então, se alguém vir alguma falha ou perceber alguma coisa que discordou, não sai espalhando, não. Me chama, então chama a irmã Rosângela para falar. Você consegue entender? Evita, queridos, a fofoca, evita o disse-me-disse. Evita o motim. Porque quando você sai falando para um, falando para outro, falando para um, falando para outro, querido, o nome disso é motim. Cuidado. Amém, igreja? Mas vamos seguir aqui, queridos, porque o versículo 4 diz assim, já estou terminando, tá? Vou parar aqui na metade. Verso 4 diz assim, no terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Olha para mim. Deus fala para Abraão, Abraão, pega seu filho, seu único filho, aquele que você ama, filho da promessa, e oferece em holocausto. Abraão obedece, pega, prepara tudo e sai com o menino. E começa a caminhar em direção ao lugar que Deus mandou. Aí aqui no verso 4 diz assim, no terceiro dia. Então pressupõe-se que Abraão já tinha andado uma boa caminhada com o menino e com os companheiros, os dois servos. Sim ou não? Concorda comigo? Agora, querido, sabe o que eu aprendo aqui? Com certeza, essa caminhada não foi nada fácil. Com certeza, queridos, Abraão estava ali, ó, conjecturando sem cometer nenhuma heresia. Triste, sim ou não? Angustiado, sim ou não? Agoniado, meio perdido, desorientado. Mas foi. Sabe o que eu aprendo aqui quando eu leio isso, queridos? Que haverá momentos na minha vida e na tua vida em que a caminhada não vai ser nada fácil. Haverá momentos na minha vida e na tua vida que nós vamos caminhar tristes. Haverá momentos que vamos caminhar angustiados. Haverá momentos que nós vamos caminhar até meio que decepcionados, porque eu acredito, a Bíblia não fala, mas eu acredito que Abraão de repente estava até meio decepcionado. Ô Senhor, pedi tanto a criança, agora o Senhor quer que eu sacrifique a criança? Acredito eu que Abraão foi caminhando, conversando com Deus, falando isso com Deus. Você está conseguindo entender? Querido, olha para mim, vai haver momentos na nossa vida que não vai ser muito simples a caminhada, não. Agora, qual é o segredo? A Bíblia diz, amado, que mesmo triste, mesmo angustiado, mesmo não entendendo muito bem o que estava acontecendo, Abraão prosseguiu, continuou, porque a Bíblia diz que depois ele chegou no lugar que Deus mandou. Então ele continuou na caminhada. Qual é a lição para mim e para você? Mesmo triste, mesmo angustiado, mesmo decepcionado, mesmo sem entender nada, meu amado, minha querida, continue caminhando. Não para. Não para. Continua caminhando. Isso que Abraão fez. Foi em frente. De repente chorando. A Bíblia não fala, mas acredito que de repente aquela caminhada foi em lágrimas. Quantas vezes, amados, você já caminhou chorando? Quantas vezes? Eu me lembro, há poucos dias atrás, eu já falei até isso aqui para alguns irmãos. Diante de tantas bênçãos que Deus tem dado a mim e a minha família, os mais próximos sabem disso, né? Deus tem nos abençoado tremendamente. E aí um dia desse eu estava aqui na casa da minha sogra, eu fui na cozinha fazer não sei o quê. Tinha acabado de receber uma das muitas notícias boas, né? E aí cheguei assim na cozinha e Deus falou assim no meu ouvido: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E eu entendi. E eu agradeci ao Senhor, porque eu entendi, falei, Senhor, chegou a hora de voltar com alegria, trazendo os feixes.
Mas eu também me lembrei e falei, Senhor, mas o Senhor sabe quantas vezes eu caminhei chorando. Quantas vezes eu caminhei angustiado, João. Quantas vezes eu caminhei, queridos, sem entender nada que estava acontecendo na minha vida. Quantas vezes eu caminhei angustiado. Muitas vezes, de tal maneira que nem a minha esposa sabia como eu estava. Nem ela sabia. Mas eu não parei. Aleluia. Eu não desisti. Louvado seja o nome do Senhor. Fique em pé comigo na presença do Senhor, que são 8h20, eu quero terminar no horário. Porque nós temos, apesar que hoje não tem ensaio, né? Ainda tem algumas coisas aqui para a gente conversar, numa outra ocasião a gente conversa. Guarda aí no teu coração o que o Deus já falou com você nessa noite. Quem sabe nessa noite tem pessoas aqui que não estão entendendo muito bem o que está acontecendo na vida, né? Pastor, tem uns negócios acontecendo aí, pastor, que eu não estou entendendo nada. Pastor, tenho andado, eu estou caminhando, pastor, mas angustiado, triste. As coisas não estão saindo do jeito como eu esperava. Mas eu não quero parar. E eu declaro que nessa noite você não vai parar. Você vai seguir em frente. E você vai ser vitorioso, assim como Abraão foi, que mais uma outra ocasião você vai ver como é que esse homem foi vitorioso. Depois leia Gênesis capítulo 22, leia o resto. Que é quando a gente for conversar uma outra vez aqui, você já vai estar familiarizado. Mas guarda no teu coração nessa noite. Seja obediente. Separe tempo para ouvir a voz de Deus. Separa tempo. Queridos, acho que todos os pregadores que vêm aqui falam isso para você, mas para você não esquecer, meu amado, não tem fórmula mágica o Evangelho. Vida espiritual saudável, alicerçada, está firmada em cima principalmente de oração e da palavra. Tire tempo a falar com Deus igual Abraão fez. E fala, rasga o coração mesmo. Senhor, Abraão falou assim, olha só, eu sei que o Senhor tem um montão de coisa para me dar, mas o que eu quero mesmo é um filho, Senhor. Eu não quero saber de... Eu quero filho. Fala para ele nessa noite o que você quer. Fala para ele nessa noite o que você está precisando. Fala para ele dessa tristeza. Fala para ele dessa angústia. Fala para ele. Aleluia. E continue caminhando. Não para não. Porque o diabo muitas vezes tenta colocar no nosso vida assim, né? Está adiantando de quê? Não é assim? O que está adiantando? Pô, tu está aí na igreja, cara. Tu vai à igreja, tu participa de tudo. Você canta no coral, você dá o dízimo, vai no evangelismo, contribui lá, ajudou lá a comprar as bíblias para as crianças. Você foi no encontro de casais. Está adiantando de quê? O diabo de vez em quando tenta colocar essas coisas na nossa mente, né? Está adiantando sim. Aleluia. Não pare não. Deus tem bênção para a tua vida. Abraão. A gente parou aqui onde ele estava indo em direção ao local, né? Triste, angustiado, chorando. Eu queria te pedir para você fechar seus olhos e abaixar sua cabeça. Todos nós, por favor. O piano está ali bem baixinho. Todos nós, olhinho fechado, cabecinha baixa.
Você que tem caminhado meio triste, meio angustiado, muitas vezes meio sem entender o que está acontecendo, sabe? Porque às vezes acontece, é assim, querido, às vezes acontece coisa que você fala assim, eu não estou entendendo nada, estou procurando fazer tudo certinho, Senhor. Você que tem sentido isso, você que tem caminhado meio triste, meio desanimado, angustiado, eu queria que você levantasse a sua mão, todos os olhinhos fechados, cabecinha baixa. Eu queria que você erguesse a sua mão assim, ó, fica com a sua mão erguida. Ninguém vai te olhar não, fique tranquilo. Todo mundo de olhinho fechado, cabecinha baixa. Mas falar isso para o Senhor nessa noite. Às vezes eu falo para Deus coisas que eu não tenho coragem de falar nem para minha esposa, que eu teria vergonha de falar para ela, mas às vezes eu falo umas coisas para Deus, sabe, queridos? Porque Ele me conhece. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus trouxe você aqui nessa noite para tratar com você. E em nome de Jesus, essa tristeza vai sair hoje. Em nome de Jesus, essa angústia vai sair hoje. Em nome de Jesus, esse desânimo vai sair hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vim aqui nessa noite para te abençoar. Aleluia. E tem uma pessoa que está aqui nessa noite que nem vinha hoje. Nem vinha. Mas Deus trouxe. Aleluia. Deus trouxe. Feche os seus olhos. Mantenha suas mãos erguidas. Senhor, em nome de Jesus. Há momentos na caminhada que as lágrimas insistem em rolar dos nossos olhos, Senhor. Há momentos na caminhada que a vontade que a gente tem é de parar. Eu acredito que de repente Abraão deve ter pensado, eu não vou matar meu filho coisa nenhuma, eu pedi muito e Deus me deu, é meu. Eu creio que naquela caminhada ali, Abraão foi lutando com o Senhor. E às vezes é assim que nós caminhamos, Senhor. Lutando contigo, porque não conseguimos entender, os teus desígnios são muito maiores. A nossa mente limitada não consegue alcançar. Isso nos traz angústia, ansiedade. Nós ficamos agoniados, querendo compreender coisas que muitas vezes o Senhor não quer que compreendamos, pelo menos não por enquanto. Abraão seguiu o tempo todo confiando no Senhor, mesmo sem entender. Pai, em nome de Jesus, eu te peço por cada um desses meus irmãos que estão com as suas mãos erguidas, Senhor. Tira toda a tristeza nessa noite, Senhor. Tira todo o desânimo, tira toda a angústia, tira toda a ansiedade, toda a dúvida, todo o medo, todo o conflito, Senhor, em nome de Jesus. E opera na vida dos teus filhos nessa noite, Senhor. O teu sobrenatural. Aleluia. Que saiamos daqui diferentes, Senhor. Certo de que algo aconteceu. Porque tu estás nesse lugar. E aonde o Senhor está, maravilhas sempre acontecem. Abençoa os meus irmãos. Toma cada coração nessa noite nas tuas mãos. Para a glória do teu nome, Senhor. É o que nós te oramos e te agradecemos. Aleluia. Faz assim agora com a sua mão, ó, todos vocês, que eu quero te abençoar para nós encerrarmos. Eles vão cantar o pós-lúdio. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora e salvadora do Filho, e que as doces, incomparáveis consolações do Espírito Santo de Deus
seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. E todo o povo de Deus receba e diga: aleluia, glória a Deus.